Vamos começar então a nossa aula. O Rangel ficou surdo, tadinho. Deixa eu ver. Então vamos fazer aqui a correção. Vamos fazer do exercício 5, tá? Que já é um exercício que eu realmente costumo estar fazendo ele. E foi justo que a Bia ali comentou que teve uma certa dificuldade aí para poder estar fazendo. Então a gente vai fazer esse exercício 5 para poder esclarecer. Qualquer coisa, depois a gente vai falando, conversando. Então, o exercício 5, pessoal, ele coloca lá que Cláudio comprou um veículo por 13 mil reais. Após um tempo, vendeu o veículo por 10.350. Calcule qual foi o percentual de prejuízo nessa negociação. Então, lembra que a gente fala que tudo que é compra, tudo que a gente fala de compra no romanticamente Criciúma, se cair, retorno assim, sem problema, Sandro, sem problema nenhum. Então, tudo que a gente fala que é de compra, a gente sempre tem que lembrar, né, daquela situação que eu conversei com vocês, que tudo que é referente à compra é o valor inicial. E tudo que é valor inicial é o valor 100%. Então, quando a gente vai colocar isso na nossa regrinha de 3, valor da compra é 100%. Então, ou seja, os 13 mil reais corresponde ao 100%. Tá? E aí ele falou lá, qual que ele vendeu por 10.350. Então, a gente quer saber qual foi esse prejuízo. Tá, professora, eu vou colocar ali direto os 10.350. Você até pode colocar os 10.350, mas tem que ter a noção de que o cálculo depois vai ser um pouquinho diferente. Então, ele vai te dar um valor. Eu vou até fazer dessa maneira, tá? Não é que não dá para fazer? Dá, mas tem que ter mais atenção quando faz dessa forma, que é igual a x. Então, fazendo a regrinha de 3, né, que é 13 mil, que multiplica o x, igual a 10.350, que multiplica o 100. Então, vai ser assim, ó. 13 mil multiplicou x. 10.350, que multiplica 100, vai dar 103. Aqui. Dá 1.035.000. Eu vou pegar esses 13 mil que está de um lado, está multiplicando, passo dividindo para o outro lado. Então, x é igual a 1.035.000, que divide 13 mil, que vai ser x igual a 79,62%.
Tá, então ele teve, professora, 79,62% de prejuízo? Não, não foi esse o prejuízo dele. Então, se você fez dessa forma, o que, que você vai ter que fazer? 100% menos 79,62, que vai dar os 20,38%. Então, na verdade, ele teve 20,38% de prejuízo. Qual que é a outra maneira de se fazer? É você fazer daquela forma que a gente explicou na semana passada, né? Que era você pegar o 13.000, que corresponde a 100%, e pegar a diferença, literalmente o valor do prejuízo. Então, eu pego 13.000 menos 10.350, que vai dar 2.650. Então, esse foi o meu valor monetário de prejuízo. Então, eu posso fazer... eu fazendo dessa forma, eu não vou precisar depois fazer esse cálculo do 100% menos de 79,62. Porque aí, na hora de fazer a regra de 3, vai chegar que x é igual a 20,38% direto. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Se eu for usar o valor cheio da minha venda, eu tenho que ter a consciência de que no final eu preciso fazer aquela porcentagem menos e tirar do 100%. Por que eu falo que vocês têm que ter esse cuidado? Porque ele quer a porcentagem do prejuízo, ele não quer a porcentagem do valor de venda. Ele quer a porcentagem do prejuízo. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado ao ler, ao interpretar os exercícios, tá? E por que a gente alerta, né? Eu alerto nessa situação que gosta de cair em prova, por exemplo, que a porcentagem é letra A. Aí vai ter lá o 79,62%. E na letra B vai estar o 20,38%. E aí você vai falar assim, aquele que foi lá e fez a primeira opção e não se ligou que o 79% é o valor do preço de venda e não o do prejuízo, vai chegar na hora e vai errar. Vai falar, mas o exercício tava, tinha a questão, eu fiz certo, tá, mas não se ligou. Então, por isso vocês têm que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção na hora que vocês estiverem trabalhando com esses probleminhas, tá? Então, cuidado, beleza? Esse é mais um reforço que eu faço na situação de fazer aí, de achar esses detalhezinhos na hora de fazer o exercício, tá? Então, vamos partir lá para o tópico 4. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a Bia, por exemplo, que relatou que teve mais dificuldade, qualquer dúvida que tiver, depois me chama. Se ainda ficou, né, alguma situação que está bem difícil, me chama no WhatsApp, a gente depois tenta estar conversando no particular, que eu falo, assim, a aula virtual está sendo, para mim também, nessa situação de explicar a matemática financeira, ela está sendo desafiadora, porque na sala de aula eu consigo dar mais atenção e na sala de aula também vocês se ajudam. Isso também facilita muito o dia a dia de vocês. Olha. Tá.
Então, é uma das questões assim que eu sinto bastante de não estar presente em sala nesse momento, porque vocês, querendo ou não, em sala de aula, vocês se ajudavam muito, assim, ó, nos intervalos, na chegada da sala de aula, vocês se ajudavam bastante, até mesmo durante a aula, já estava um ajudando o outro, assim, então não se sintam só nesse momento, então vamos nos ajudar. Tá? Coloca lá no grupo, o grupo serve para isso. A minha turma que se formou agora, nessas aulas de cálculo, eles se ajudavam bastante. Então, eles se ajudavam bastante via WhatsApp, tá? Então, pessoal, alguém conseguiu, eles falaram assim, ó, não consegui resolver o exercício tal. Alguém conseguiu? E às vezes tinha um que batia a foto do caderno, mandava. Então, vamos, se manifestem, tá? Quando vocês tiverem dúvida em relação a algum exercício. Não é vergonhoso para ninguém falar que não entendeu, que não conseguiu chegar no resultado do gabarito. Então, se manifestem, falem, não esperem, né? Porque para mim tá tudo certo, eu tô tocando um barco e para mim vocês estão entendendo. Então, por favor, tá? Vamos ter aí uma parceria bem bacana também lá no grupo do WhatsApp, fechou? Partimos então para o tópico 4, que é onde a gente vai trabalhar a nossa calculadora HP. Deixa eu abrir a calculadora, que eu esqueci de abrir aqui. Fechou aqui. Isso aí, pessoal. Quando aparecer algum convite aí de gente pedindo para entrar, por favor, aceitem. Já vai facilitar aí. A professora tem que ficar abrindo e fechando ali. Já facilita um pouquinho. Bom, pessoal, a calculadora ela tem várias funções bem bacanas, funções aí que nos auxilia no dia a dia, que está nos auxiliando no dia a dia na parte financeira. Então, para quem trabalha, né, na área, ela é bem completa. Como eu já disse para vocês, né, para mim é uma calculadora que 100%, gosto muito. Então, aqui ela vai estar ensinando para a gente algumas funções nesse tópico 4. Tá? Então, quem aí está com a calculadora na mão, a gente vai aprender a manusear ela. Ele começa falando que existem alguns modelos, né, de HP, existem 3 modelos de HP 12C. Existe a Gold, que é essa do meu modelo que eu trouxe aqui, a Gold, que é essa daqui que ela tem a parte douradinha. Essa a gente considera a calculadora mais básica, né, de todas da HP. O modelo mais comum, lançado em 1981 e atua somente na função RPM.
notações polonesa reserva, na qual, para fazer um cálculo comum, precisamos digitar o valor, apertar o Enter, digitar o segundo valor e colocar a operação no final. Então, é diferente de uma calculadora normal, né? Que a gente digita lá 1 mais 1 igual, aí vai aparecer 2. Na HP, ela é diferenciada. A gente, na verdade, coloca a operação por último. Então, a gente tem que colocar 1, Enter, 1, mais, que aí ele vai fazer a soma. Ela inverte. No começo, para quem está mexendo com ela, fica um pouco assim atrapalhado, porque é muito comum a gente nas calculadoras normais já trabalhar esse tipo de operação. E na HP Gold, ela tem essas operações invertidas. E a Platinum é um modelo prateado lançado no ano de 2003 que opera na função RPN igual a Gold e ainda pode ser programada para fazer cálculos na função algébrica, ficando seu modo de operar similar às calculadoras comuns. Então, a Platinum é essa. Tá travando bem minha imagem hoje. A Platinum é essa daqui também. Não, vocês vão observar que não muda quase que nada o teclado dela. Vocês não vão ver diferença nenhuma, tá? Apenas algumas funçõezinhas, né, dessa questão algébrica, enfim. A Platinum, então, ela é um pouquinho diferenciada por isso. Então, se eu quiser digitar 1 mais 1 igual, vai dar certo, porque ela também tem essa função da calculadora comum. A calculadora Platinum possui 4 memórias a mais do que a Gold e uma velocidade de processamento bem maior. No mercado existem 3 modelos de Platinum: primeira edição, segunda edição, terceira edição ou edição aniversário 25 anos. E também tem a Prestige, que possui as mesmas funções da HP 12C Platino, porém em uma modelagem toda dourada, ela já é mais diferenciada. Então, professora, eu quero comprar uma calculadora, o que você me sugere? Cara, compra Gold, que vai ter todas as funções. Se você não trabalha na área financeira, não trabalha, né, dentro da área que exige essa questão dos cálculos, compra Gold. Se você quer compra Gold, que vai ser a mesma função. Porque a Platinum e a Prestige, elas já são um pouquinho mais caras, um pouquinho acima o valor delas do que o normal de mercado. Às vezes, vocês acham Platinum no Mercado Livre mais barata do que a Gold. Se acharem Platinum mais barato que a Gold para vender no Mercado Livre, compra Platinum. Não vai fazer muita diferença. Já adianto que não faz muita diferença. Eu tinha uma Gold, e aí ao longo da minha jornada como tutora, que eu comprei a Platinum, porque foi basicamente uma troca aí muito boa, porque chega nessa fase, os alunos começam a querer vender as calculadoras tudo, né? Quando eles se formam, eles querem vender as calculadoras, querem vender a calculadora. Aí a gente faz um mercado livre dos alunos. E aí tinha um aluno meu que estava querendo vender e a dele era uma Platinum. Então eu vendi a minha Gold e comprei a Platinum dele. Então, ou seja, eu paguei ali só uma diferença muito baixa, assim, que para mim valeu muito a pena. Então, somente por isso que eu troquei. Porque se não fosse por isso, estaria com a minha Gold até hoje. Então, para mim, que eu uso muito para sala de aula, não vejo diferença nenhuma da Gold e da Platinum. Tá? Então, já deixo isso bem claro. Se eu tivesse com a Gold, estaria suprindo, porque eu não trabalho com a área financeira. Então, para mim, a Gold é 100%. Tá? Aprendendo a ligar e desligar a calculadora, então que bom, Ismael, que tu consegui. Só tava lendo ali a tua luta para poder conseguir entrar na sala de aula e me escutar. Então, aprendendo a ligar a calculadora. O Rangel tá na luta lá, não tá conseguindo. Oh, meu Deus do céu. Ele tá travando.
Não, alguém falou que tava com que o Tim estava com coronavírus. Eu só vi ali. Mas enfim, ligar e desligar a calculadora é nessa tecla ON aqui, tá? Então a gente consegue ligar e desligar na mesma tecla. Bateria fraca, quando a gente estiver com a bateria fraca, vai aparecer um asterisco no cantinho ali da calculadora, do visor, vai aparecer, sempre aparece, né, no cantinho, ou se agora eu não lembro se é desse lado ou se é desse, mas aparece um asterisco no visor, que aí é sinal que, opa, minha bateria tá fraca, preciso trocar. E depois ele fala da questão do teclado da máquina, que ele coloca para a gente que existem algumas funções. Eu vou ficar com a calculadora aqui aberta, tá, pessoal? Vocês vão acompanhando pelo livro físico aí o que eu vou falando, tá? Então, ele fala assim, o teclado da máquina, ele possui, então, duas modalidades. Todas as funções laranja, as funções azul e as funções branca. Então, o que a gente tem que entender? Quando a gente quer utilizar as funções brancas, por exemplo, número 7, 8, 9, o dividir, o CLX, o percentual, o PV, a gente somente clica ali naquele botão e vai funcionar perfeitamente aquele botão do jeito que a gente quer, tá? Se eu precisar utilizar alguma função dessas que estão em laranja, que é as que ficam bem em cima, né? Quem tá com a calculadora na mão vai ver que as que ficam bem em cima do teclado, igual tá ali no simulador. Então, as funções alaranjadas, a gente precisa, para poder funcionar, precisamos apertar a letra F, que tem aí na nossa calculadora, né? Que é o botão laranja, antes de acionar aquela função. Aviso Rangel que eu estou gravando, sim. E vale a mesma situação para os botões, para as funções que estão em azul. As funções azul, elas ficam embaixo ali dos números ou das letras que estão em branco, tá? Então, elas ficam nessas funções bem pequenininhas aqui, são as funções azuis. Então, para acionar a função azul, eu preciso sempre antes apertar a letra G. Vou dar uma pausa aqui. Então, toda vez que eu quero utilizar as partes azuis, que são as que são bem pequenininhas aqui embaixo, eu vou sempre ter que apertar o botão azul antes para poder acionar aquela função, tá? Então, a gente sempre vai utilizar o botão F para as funções alaranjadas e o botão G para as funções em azul. Tecla do sinal negativo é a minha CHS, então é quando eu quero negativar, né, algum número. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com um número negativo que é o menos 10, né, numa operação. Então, eu coloco 10 e aperto o CHS, eu automaticamente estou negativando esse número. Vai ter situações que a gente vai precisar utilizar o CHS principalmente na hora de fazer juros compostos, tá? Então, a gente vai utilizar o CHS em algumas situações também para negativar número. 7. Aumentando e diminuindo as casas decimais. Então, a gente costuma trabalhar com duas casas depois da vírgula, principalmente quando a gente vai trabalhar valor monetário. Tá? Então, quando a gente trabalha valor monetário, quando o resultado da minha operação é em reais, bota duas casas depois da vírgula. Se a gente está trabalhando porcentagem, nós vamos utilizar 4 casas depois da vírgula. E como que eu vou fazer isso? A gente aperta a tecla F
apertou a tecla F. Então, vocês observaram ali que aparece, quando vocês apertam a letra F, ela aparece o Fzinho, né? No visor, que é o sinal que aquela tecla está ativada. E aí eu vou falar assim, eu quero trabalhar com 4 casas depois da vírgula. Eu quero trabalhar F9. 9 casas depois da vírgula. Eu quero trabalhar com nenhuma casa depois da vírgula. Isso aí é bem interessante, pessoal, para a gente trabalhar também a questão de arredondamento. Arredondamento, às vezes, vai até mesmo quando dá um... Aqui a gente até teve um exercício que deu um número bem grande, assim, bem... que aparecia lá 2, vamos mudar, 1,25498, vamos supor, né? Se eu quiser arredondar, ele vai colocar lá 1, nenhuma casa depois da vírgula. Se eu quiser colocar 2 casas depois da vírgula, ele já vai fazer o valor aproximado, que vai dar 1,25. Se eu quiser trabalhar com 8 casas depois da vírgula, ele vai acrescentar o 0. Vou trabalhar com 3 casas depois da vírgula, ou seja, eu quero trabalhar até aqui, ó. Vamos ver o que ele vai arredondar ali, ó. Ele arredondou, já automaticamente o 4 virou 5, porque ele já trabalha essa questão de arredondamento. Então, eu gosto bastante de trabalhar para quando eu trabalho já com 4 casas depois da vírgula, porém, eu sempre tenho que ter essa visão. Quando eu trabalho com percentual, eu tenho que ter 4 casas, mas quando eu trabalho com valor monetário, para poder arredondar, automaticamente eu já faço o F2 para ter 2 casas depois da vírgula, tá? Mas, professora, eu estou trabalhando com 2 casas depois da vírgula, mas se eu quiser aumentar depois, pode aumentar, não tem problema nenhum, que ele vai te passar o valor real ali. 8, ele fala das principais teclas, que ele coloca aí a tecla de potenciação, que é essa tecla que a gente tem y elevado a x, que a gente também trabalha, ele traz algumas atividades em relação a isso. E também a outra tecla, que é a raiz quadrada, que está logo abaixo aqui da tecla y elevado a x, ele tem aqui o... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Sim, agora sim. Tem problema, Emerson, a gente vai depois trabalhar com ela. Deixa eu aumentar até mais um pouquinho. Então, a gente trabalha... Só um momentinho. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, essa tecla aqui em específico, a gente utiliza a função de potenciação e de raiz quadrada, né? A raiz quadrada utilizando a função azul, a função G. Também temos esse outro botão, que é quando nós precisamos utilizar para gerar o inverso do número, colocar 1 sobre 100, por exemplo, a gente também consegue. E ele também traz para a gente aqui na apostila essa função ln, que é a tecla para logaritmo. Então, a gente pouco usa aqui na matemática financeira, mas também é uma tecla para logaritmo. E a função flx, que é para pagar memória registrada na calculadora. Então, quando a gente usa aqui, ó, aperta o F e vem aqui, ó, o CLX aqui, que está nesse botão, a gente zera a memória dela. É uma tecla, é uma função que a gente utiliza muito, tá, pessoal?
o FLX a gente acaba usando bastante. Por que que eu falo pra gente toda vez? Fiz um exercício. Achei o resultado. O que que eu sempre falo para vocês terem o hábito? Zera a memória da calculadora. Vai lá, FCLX. Não apenas só apertar o CLX, porque o CLX, ele também zera o visor, tá? Se eu colocar lá só alguma coisa, não é isso que eu queria, apaga. Ele só vai apagar o visor daquele momento, aquele número que você escreveu por último. Porém, tudo que você escreveu anteriormente na calculadora ficou na memória dela. A gente tem que entender que a HP ela é uma calculadora inteligente, então ela tem memória. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque se porventura, vamos supor lá que a gente fez lá 1, mais 2, ficou esse 2. Aí eu resolvi fazer outra função. Aí eu coloquei 2, enter, 3, mais 5. E antes não tinha ficado 2 lá no meu resultado? Se eu sem querer apertar esse mais novamente, ele vai pegar aquele 2 do outro exercício e vai somar com o meu 5. E não era isso que eu queria. Porque foi sem querer, eu apertei 2 vezes o botão do mais. Aquele 1 mais 1 era uma conta. E o 2 mais 5 era outra conta, que deu. O 2 mais 3, que deu igual a 5, era outra coisa. E sem querer eu apertei 2 vezes. Então, eu tenho que ter esse cuidado. A não ser que, quando a gente vai fazer equação, a gente pode também trabalhar isso. A gente não tem na equação de fazer primeiro o que multiplica e divide para depois somar e subtrair, né? Vocês lembram lá de equação, de regrinhas? É sempre assim. Então, eu posso muito bem ter feito lá, né? Vamos pôr aqui, ó, F, série X, vamos zerar a memória dela. Então, eu coloquei lá que a primeira era... Minto, a gente primeiro soma e subtrai para depois multiplicar e dividir na equação, né? Então, eu coloquei lá 1, aí tinha lá 1 mais... Opa, não. 1, enter. Vamos zerar aqui. 1, enter, 1, mais. Aí eu vou fazer de novo, né? Eu vou fazer 2, enter, 2, mais. Então, a primeira lá era 1 mais 1 igual a 2, e essa segunda era 2 mais 2 igual a 4. Então, e ele falava que era para fazer esses dois e multiplicar. Então, o que eu vou fazer? A memória dele já sabe que o número anterior era 2. E aí eu venho aqui e multiplico. 2 que multiplica 4 é igual a 8. Então, para quem está pegando a calculadora pela primeira vez, vai falar assim, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Mas vai ter exercícios e vai ficar mais claro da gente entender, tá? Mas é só para lembrar que de um exercício para outro, FCLX sempre, para a gente poder zerar a memória dela. Então, deu tudo errado, vamos lá de novo, FCLX. Vou fazer outro exercício, FCLX. Eu vou fazer de novo, FCLX. Zera a memória dela. Beleza? Para a gente sempre ter essa situação. Professora, Rzinho, como é que né? eu sei? Oi, alguém me chamou? O Vitor. Fala, Vitor. Como eu sei quando eu tenho que usar o F e o G? Porque eu não estou conseguindo distinguir ali Tá. quando eu Por tenho que que usar eu o falei F e o G. FCLX? Na verdade, a gente está utilizando a função do CLX em laranja, que é esse reg aqui, ó, vendo? Então, na verdade, a função de zerar a calculadora é a função reg, que é a função de restaurar a memória dela, limpar a memória dela. Então, por isso que eu estou apertando o F, CLX, porque na verdade eu estou utilizando a função reg ali. Entendeu? Então, toda vez que eu quero fazer as funções que estão em laranja, eu preciso apertar o F e apertar o botão. Então, por exemplo, se eu apertei F e eu vou utilizar
a função INT aqui em cima dele. Se eu, porventura, utilizar a função FN, eu estou utilizando... Aqui deu erro, mas é só para poder mostrar. Eu estou utilizando a função de amortização. E assim a gente vai fazendo. Tudo que eu apertar o F, eu utilizo essas que estão em laranja. Tá? Se vocês observarem que daqui do SST até o Enter, tudo que está em laranja, ele tem um negocinho aqui em cima que está escrito Clear. Ou seja, que é tudo função de limpeza da máquina, tá? Então, tudo que eu clicar aqui na função laranja é função de limpeza. Então, por isso que a gente costuma falar FCLX, mas na verdade a gente não está com a função CLX. A gente está utilizando a função REG. Beleza, Vitor? Beleza. Tá, e a G ali, que é o azul? Para todas as funções que forem azulzinha aqui embaixo, ó. Então, a gente vai utilizar bastante aqui na apostila, aqui quando a gente for fazer datas. Quando a gente quer saber, eu tenho um cheque que foi assinado hoje e eu tenho que predatar ele para daqui 45 dias. Então, a gente consegue utilizar essa questão do date. A gente utiliza essa parte do date. Então, para poder utilizar essa função naquela hora, eu preciso apertar o G, CSH. Mas eu não estou utilizando a função do CSH. Eu estou utilizando a função do date. Eu vou mostrar depois, vai ficar mais claro essa questão de utilizar o G ou o F. O F, como a gente já veio mostrando aqui, é FCLX. O que eu estou fazendo? Na verdade, utilizando o REG, que é a limpeza da calculadora. Aqui, ó, nesse botão aqui, ó, que eu quero utilizar a raiz quadrada. A raiz, se eu chegar e fazer aqui, ó, a raiz quadrada de 4, eu pego, digito 4, aperto G e aciono essa tecla, porque eu vou utilizar essa função de raiz quadrada e não a função dela branca ali, ó. Aí, 2. E a raiz quadrada de 4, eu fiz uma bem facinho, que é para puxar na memória, que a gente sabe que é 4. Então, se eu não tivesse colocado, se eu tivesse só colocado 4 e apertado o botão aqui direto, sem apertar o G, não ia me dar nada. Tá vendo que ela ia só simplesmente não me dar resultado. Então, por isso que a gente tem que saber. Eu quero utilizar a função de raiz quadrada. Então eu sei que eu tenho que apertar o 4, G, e vir aqui porque eu vou utilizar a função em azul. Aí, me deu a raiz quadrada de 4, que é 2. Deu para entender? A função do F e do G na calculadora? Agora sim, agora entendi. Fechou. Essa é a função do F e do G. Tá? Beleza. Continuando ali na página 27, né, que ele coloca ali pra gente mais algumas funções, né, pra gente como... agora eu não tô achando essa dali. Ele colocou o R. Memória rotativa, que é essa daqui. Aí ele vai falando ele fala basicamente todas as funções do LST que está... que eu não achei, tá em azul. SLT, LST, ai. Embaixo do Enter. Embaixo do Enter, ali. É que são funções que eu uso tão pouco na calculadora que eu até esqueço que elas existem. Essa daqui, que é para poder recuperar o último número digitado no visor. Então, essa aqui a gente recupera, por exemplo, se eu escrevi lá 2 e, sem querer, zerei aqui. Se eu for lá no G
Enter, ele recupera o último resultado que teve, que foi o 4 que a gente tinha colocado da raiz quadrada lá. Ele recupera, é recuperação de número. Deixa eu ver mais alguma outra coisa que a gente utiliza bastante. Base, não vou ficar entrando em muitos detalhes, porque tem muita coisa que a gente não utiliza aqui na matemática financeira com tanta frequência, tá? Depois a gente fala de cálculos numéricos, né? Então, ele traz para a gente preparando a calculadora, onde vou zerar minha calculadora aqui, FCLX, que na verdade eu estou usando o reg aqui. Zerei minha calculadora. Então, ele coloca aqui que a gente não vai encontrar a tecla de igual na nossa calculadora. Na verdade, a gente encontra só o Enter. Então, o Enter é a nossa tecla que vai colocar os números dentro da memória da calculadora. Então, por isso que toda hora eu estava colocando assim, ó, 2, Enter. Coloquei esse 2 na memória dela. 2, agora eu coloco a operação, mais. Então, aqui é invertido, tá? Então, por isso que a gente trabalha sempre o Enter, na verdade, como a separação da operação. E a operação vem sempre no final. Aqui também ele coloca, né, como algumas calculadoras estão com um pontinho e outras calculadoras estão vindo com a vírgula. Outras calculadoras vêm com a vírgula. É que aqui no simulador, no computador, é muito mais fácil trocar, porque eu só apertei 2 vezes ali o ON e foi. Mas não é na calculadora, para eu poder colocar os pontinhos, a apostila até coloca aqui, para deixá-la na forma correta ou mais funcional, desliga a máquina, pressione o ponto, então deixa ela, ó, se vocês olharem aqui, a minha... Deixa eu aumentar aqui. Ó, se vocês observarem a minha calculadora, ela está com vírgula. Aqui a qualidade fica um pouquinho ruim. Então, se eu quiser colocar um ponto, eu seguro o ponto. Ponto que está aqui, eu seguro e ligo, transformou para pontinho. Ah, quero transformar em vírgula. Desliga a calculadora. Seguro o ponto, fico pressionando. Eu seguro, pressiono e aperto o botão ON. Volta para vírgula. Sugestão minha, para quem está com a calculadora em mãos, tá? Trabalha a calculadora com vírgula e não com ponto. Por quê? Isso confunde muito vocês na hora de fazer, de dar resultados, tá? Porque se eu escrever, ó, vou colocar aqui, ó, se eu escrever 1000 aqui, ó, 1000, 10.000, o ponto já aparece automático, que é o normal da gente escrever 10.00, entender que é 10.000. E a vírgula, pra gente, né, já é sentido de que é o número após a vírgula, que não tem nada a ver com aquele 10.000. Então, a gente pode falar assim que é R$10.000,50. A gente sabe que a vírgula é aquela troca. Se a gente acabar utilizando o ponto, né, na calculadora e não utilizar a vírgula, vai ficar algo que muitos acabam confundindo, ó. Utilizando o ponto no lugar que deveria ser a vírgula. Tem gente que acaba lendo esse número como 10,0000. Então, por isso que eu falo, não utiliza com ponto. Utiliza ela sempre com vírgula. Tá? Deixa o ponto para poder fazer essa separação das casas decimais. Tá? De centena e essas situações. Beleza? Então tem... Oi. Mas no aplicativo não tem como fazer, né? Eu estou tentando aqui e não estou conseguindo. Então, eu não... Porque tem aplicativo de calculadora que é diferente. Aqui nesse aplicativo que eu estou usando, que na verdade é um simulador do site,
Eu aperto 2 vezes o ON, seguido. Vê se no aplicativo não é a mesma coisa. Apertar 2 vezes o ON rapidinho, assim. O meu não tá dando certo, não. Eu acho que é outro aplicativo. Eu vou baixar esse aí para ver Isso, depois. depois é que esse aqui já é do próprio navegador, mas às vezes pode ser que tenha o app dele no celular, né? Tenta Ah, depois abaixar. legal. Que aí aqui, na verdade, eu bati 2 vezes na tecla ON e ele troca. Então, às vezes pode, abaixa um outro aplicativo que às vezes seja melhor. Então, conselho da professora, tá? Vocês façam deixam sempre ela zeradinha com a vírgula, tá? Porque pode confundir um pouco na hora de fazer as provas, de fazer os exercícios. Iniciando os cálculos, né? Então, como eu já falei, a gente tem as operações e as operações elas sempre são colocadas depois, como eu falei para vocês. Eu boto 45, enter, 2, multiplico por último, que vai dar 90. Então, a operação ela sempre vem por último, tá? Deixa eu ver se aparece mais alguma outra coisa aqui. Não, vamos. Ele começa a dar uns exemplos ali pra gente. Eu também posso deixar para colocar as operações tudo no final. Por exemplo, ele quer fazer 1 mais 1 mais 1. Então, eu posso fazer 1, enter, 1, enter, 1. Eu coloquei 3 vezes o número 1. Para poder fazer a soma, aí eu tenho que colocar 2 vezes o mais. Mais 3. Eu posso fazer dessa maneira. Ou posso fazer 1, enter, 1, mais 1, mais 3. A gente consegue fazer também dessas duas formas, tá? Ele dá o exemplo 4 ali na página 29. Deixa eu colocar aqui, ó, só para vocês verem. Na página 29, ele coloca aqui um exemplo de equação que eu estava falando para vocês, né? Então tem ali, ó, ele deu essa equação aqui pra gente de fazer 5 que multiplica 2, 2 que multiplica 3 e o resultado dessas equações eu fazer uma subtração. Então, como que eu posso fazer na calculadora? Eu posso fazer assim, ó, FCLX, para a gente zerar a memória da calculadora. Então, ele colocou lá 5, enter, 2, multiplica. Depois eu vou para a segunda parte. 2, enter, 3, multiplica. Então, ele quer pegar o primeiro e o segundo, o primeiro resultado e o segundo resultado e subtrair. Então, eu já tenho isso gravado na memória. Eu venho e subtraio, que dá o valor 4. Então, a apostila, ela traz bem, toda ela, tá, de matemática financeira, ela é bem explicadinha, assim, ó, de como fazer na calculadora. Então, eu aperto 5, enter, 2, multiplica. 2, enter, 3, multiplica. Então, eu fiz a primeira operação, a segunda operação. E eu quero subtrair esses dois resultados, eu venho e clico no menos e vai dar o valor de 4. Tá? Utilizando memória. Não, deixa eu passar aqui, ó. Aí ele dá uns exercícios, né, para estar fazendo ali, por exemplo. Esse exercício B, que ele quer 6 multiplicado por 8, que vai dividir 4 que multiplica 2. Bora lá. Pega a calculadora. FCLX. 6, isso aí tá na página 31. Enter. 8, que multiplica. Depois, 4, enter, 2, que multiplica. Agora ele quer fazer o 48, que vai dividir por 8. Então, eu só venho aqui, tá na memória e divide.
igual a 6. Então, aí ele tem lá a letra D. A letra D, ó, essa daqui, ó, que já fala de potência, de potenciação, né? Que ele não explicou ali, mas a gente... Ele chegou a explicar? Não explicou. A de potência, por exemplo, 1 mais 0,05 elevado a 3. Então, vamos lá. FCLX. Zeramos a memória da calculadora para não dar problema. 1, Enter. 0,05. Ele pediu ali para somar. 1,05. Ele quer elevar esse número a 3. Aí, então, eu tenho aqui, ó, Enter, para deixar certinho. Qual que é a potência que ele elevou? A 3. Então, eu vou lá e coloco 3. E agora, qual é o botão que a gente falou que era de potenciação? Esse aqui, de y elevado a x. Então, eu aperto aqui e deu 1,16. Então, ou seja, 1,05 elevado à potência de 3 é 1,16. Professora, vamos colocar aqui com um número que a gente consiga observar melhor, né? A potência de 2 elevado a 2. O que é potência? É a gente pegar aquele número e multiplicar ele várias vezes por ele mesmo, né? Então, se eu falar 2 elevado a 2, é eu fazer 2 que multiplica por 2. 2 elevado a 3, eu vou fazer 2 que multiplica 2 que multiplica 2, 3 vezes. 2 elevado a 4, 2 que multiplica 2 que multiplica 2 que multiplica 2. Ou seja, 4 vezes. Então, a potência do número que está elevado é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar aquele número. Tá? Só para puxar na memória de vocês aí. O Ismael falou, eu que achava que a calculadora científica era complicada. Mas não é complicado. Ela é tranquila. Eu gosto dela. Eu sou fã da HP. Não sou suspeita. Mas, ó, presta atenção aqui, ó. O que esse botão y elevado a x quer dizer? Que o número de y é o que está embaixo e o número de x é a potência. Então, se eu colocar assim, ó, 2 elevado a 3, é a mesma coisa que se eu pegasse a calculadora normal. Vou pegar a calculadora normal aqui, ó. E fizesse assim, ó, 2 elevado a 3. O que é o 2 elevado a 3? É multiplicar 3 vezes o número 2. Era se eu fizesse assim, 2 vezes 2 vezes 2. Igual. Ó, 2 vezes 2 vezes 2. Então, se eu falar que 2 elevado à potência de 3 é igual a 8. Olha só na HP. FCLX, virar a memória da calculadora. 2, porque é a minha base. Enter. Eu vou elevar esse número a quantos? A potência de 3. 3. Beleza. Coloquei os números na calculadora. Agora, eu vou lá naquele botão de y elevado a x para fazer essa potência. 8. A mesma coisa. Então, se eu quiser, por exemplo, elevar números absurdos, né? Se eu quiser fazer 125, Enter, elevado a 9, eu venho aqui, y elevado a x. Ele me deu um número gigantesco lá, tá? Então, isso aqui fala que tem 18 casas depois da vírgula. Não cabe na calculadora. Tá? Então, tudo isso a gente consegue fazer na HP, tá? Vamos ver aqui.
Eu achei que ele tinha mais de... O... Ô, Emerson, qual foi a tua dúvida do exercício que você falou que eu não achei aqui? Não achei tão pouquinha coisa de potenciação. Qual que era a potência? Ou era exatamente essa que você ficou em dúvida de como fazia? De como utilizava a calculadora? Fechou. Conseguiu entender? Ainda continuou dando erro? Tá, qual que era o exercício específico? Porque às vezes isso acontece o erro era esse 1 mais 0,05 elevado a 3. O que acontece? Às vezes dá um FCLX aí na calculadora e ó, que nem faz aí comigo, faz FCLX, pega a calculadora e faz, aí coloca 1 Enter 0,05 mais deu o resultado. Elevar a potência de 3. Eu só vou lá e coloco 3 e aperto o Y elevado a X. Faz esse teste. Às vezes é porque apertou duas vezes. O que eu falo, a questão às vezes de apertar o mesmo código, às vezes pode dar um errozinho. No simulador dá certo. Que nem eu apertei duas vezes ali. O que às vezes acontece nas calculadoras? Não sei se a tua calculadora é mais antiga ou não, Emerson, mas às vezes os botões, conforme o tempo, elas vão ficando sensíveis, tá? Eu tinha uma calculadora que eu ganhei de um amigo meu que ele não usava mais, aí ele falava assim, né, eu tenho essas duas calculadoras, a gente não usa mais na empresa, fica com você para se um dia um aluno precisar, você pode emprestar para ele durante a aula. E a gente tinha muito problema com essas calculadoras, porque os botões eles já estavam bem desgastados, e aí o comando às vezes se apertava uma vez, mas dava como se tivesse apertado duas, ou tinha que apertar mais forte para o comando poder acionar, sabe? Tinha um pouquinho disso. Então, às vezes, pode ser esse o probleminha, tá? Mas viu ali que no simulador deu certo, que bom, fico feliz para saber. Então, conseguiu compreender. Até aqui, tranquilo, pessoal? Tudo certo? Tudo indo? Calculadora? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas estamos aí, né? É questão assim, ó, de treinar. É questão de treinar. Treinar coisas básicas. Pega, às vezes, exercícios básicos de HP na internet. Faz esses exercícios básicos. Eu acho que eu até tenho no meu outro computador. Eu acho que eu tenho alguma coisa. Se eu tiver exercícios, eu passo para vocês. É treinar. A calculadora é questão de treino. Tá? Percebendo a função de cada uma. Porque tem muitas coisas aqui que a gente acaba no dia a dia não usando tanto, né? O meu marido, ele usa muito a HP. Se eu falar para ele, faz, ele vai saber fazer, mas é uma coisa que para ele no dia a dia, enquanto financeira, às vezes não utiliza, né? Então, ele acaba utilizando outras teclas mais. Mas, para vocês saberem aí, existem essas funções que a gente não precisa ficar se desgastando fazendo. Pensa que se a gente, né, eu falasse, eleva, deixa eu ver aqui, eleva 2 a potência de 15, 2, 15, e eu aperto aqui.
Dá 32.768. Vai fazer isso na calculadora normal. Abri aqui a minha calculadora normal. O que vocês iam ter que ficar fazendo? 2 que multiplica 2 entre, né? Igual. Que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2, 15 vezes. Que multiplica 2 e fazendo. Ia chegar uma hora que vocês iam se perder na calculadora normal. Então, por isso que a HP ela facilita nesse sentido também. Eu acabei fechando o calculador normal. Deixa ela aberta que eu gosto de fazer comparações. Outras teclas que também a gente utiliza agora sim. Essas teclas a gente utiliza bastante. E já adiantou que são teclas que gostam de cair em exercício de prova, tá? Tudo que a gente fez em regra de 3 na questão percentual que a gente estava fazendo, né, aqui para achar a porcentagem, tudo isso a gente pode fazer direto na HP sem precisar fazer regra de 3. Apenas apertando botões e ele já dá o resultado, tá? Então, a HP ela facilita muito nessa parte. Então, essa página 32 até a 34 são páginas bem importantes, tá? Que agora sim vou entrar para a banda Inimigos da HP. Mas vocês sabem por que a banda se chama Inimigos da HP? Porque todos eram estudantes de administração, tá? Isso eu sei porque eu sou paulista e a banda é paulista, né? A banda é de São Paulo, o grupo. Começou, e depois eles estouraram no Brasil todo. Eles estudavam no Mackenzie administração e eles falavam que eles odiavam essas disciplinas de matemática financeira, gestão financeira, a administração financeira orçamentária, porque a gente utiliza muito essas disciplinas da calculadora. E eles odiavam os cálculos. E aí eles falavam que na hora, quando vinha essas coisas, eles iam tudo pro bar tocar pagode. E aí por isso que criou o grupo Inimigos do HP. Então, é exatamente isso mesmo. Eram todos estudantes de administração que não gostavam dos cálculos. Informação de utilidade pública, Victor. Nossa, até eu falei assim, cara, por que eu parei a aula para poder falar sobre isso, né? Mas você, modéstia à parte minha, eu adoro Inimigos da HP. Eu sou a louca das músicas. Tocou Inimigos da HP, eu já tô lá. Só não... Eu sou, ó, cá entre nós e todo mundo que vai assistir o vídeo. Inimigos HP and Sandy Júnior, né, gente? Eu sou a fã de Sandy Júnior, então também. A professora para gosto musical não é das melhores, não é algo de inspiração. Mas ok. Teclas de porcentagem. Então, essa página, já anota aí, página 32 em diante, já anota. É página que gosta de cair em prova, é teclinha que vai ser útil para fazer prova, porque são teclas que a gente fez tudo lá na unidade 2, a gente utiliza agora com a HP. Então, a gente tem essa tecla aqui, ó, essa porcento T, maiúsculo, o porcento Tzão aí. Temos esse triângulo aqui, porcento, que na verdade é delta porcento, tá? Que é também utilizada, e a porcentagem normal, beleza? Então, essas três teclas aí, ó, da HP, essas três teclas são as teclas que a gente mais vai estar utilizando para falar de percentual. Então, a primeira que ele traz ali na apostila é essa percentual, porcento T. Tá? O porcento T. Através dessa tecla, podemos calcular um percentual em relação a um total. Exemplo 1. Vou colocar aqui.
Aqui, ó. Exemplo 1. Quanto corresponde o percentual de R$ 20 em relação a R$ 200? Se a gente for colocar isso, né, na regra de 3, então ele queria... O que a gente falava? O número original corresponde a 100%. Então ele até coloca aqui a regra de 3, que 200 corresponde a 100% e 20 é o que a gente quer achar. Então ele ia fazer a regrinha multiplicada lá, 200 que multiplica x, que é igual a 20 que multiplica 100. Que vai ser 200x, que é igual a R$ 2.000. Pego os 200 que está multiplicando, passo dividindo para o outro lado. X é igual, então, a 10%. Então, quando eu tenho o número original, que corresponde a 100, e eu quero saber quanto corresponde àquele... Sabe aquela de compra e venda que a gente estava trabalhando? Isso vai ser uma das que a gente também pode estar utilizando. Ele até depois coloca lá para saber de lucro ou prejuízo, já é um outro botão. Mas se a gente quiser saber quanto correspondeu aquele número em percentual, a gente utiliza então o porcentagem T. Então, se eu quero saber quantos de 20 reais dentro de R$ 200, quantos por cento é R$ 20 dentro dos 200%. Então, para não precisar fazer a regra de 3, eu pego lá 200 na calculadora. FCLX. Vamos zerar a memória dela. 200, que é o meu número maior, que é o meu número original. Enter. R$ 20, que é o que eu quero descobrir em questão percentual. E vou lá e porcento T. Então, eu descobri que R$ 20 é 10% de R$ 200. Deixa eu pegar aqui um outro exercício que aparece ali na apostila, lá na página 32. Vamos pegar aqui, ó, na página 32. Ó, na página 32, o exercício 2. Ele fala assim: calcule o percentual quanto corresponde R$ 200 em relação a R$ 600. Então, eu pego a minha HP, FCLX, pego o meu número maior, o meu número que corresponde a 100%, então, que é os R$ 600. 600. Enter. 200, que é o que eu quero saber. Quantos corresponde a R$ 200 em cima dos 600? 33,33. Observe, já estou trabalhando 2 casas depois da vírgula. 6 casas depois da vírgula. Pode ver que aí é uma dízima. O 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então, se eu arredondar ele para 2 casas depois da vírgula, vai continuar 33. Tá? Então, 33,33, o quê? Reais ou por cento? Por cento. Não esqueçam disso, tá? De sempre colocar a unidade de medida que a gente está trabalhando. Então, é 33,33%. Tá? Isso aí eu respondi a questão 2 ali da autoatividade. Ó, voltando aqui. Exemplo 2. Uma geladeira que é vendida à vista por R$ 1.799 tem 800 de imposto embutido no valor de venda. Quanto representam esses impostos em percentual sobre o preço à vista da geladeira? Então, eu quero saber quantos por cento corresponde os R$ 800 em cima do 1.799. Eu pego a minha calculadora.
CLX 1.799, Enter. Eu quero saber quanto é que é os 800 reais. 800. E vem aqui, ó, percentual T. 44,47%. Então, não esqueça da unidade de medida. Então, 44,47% significa 800 reais, que são os impostos. Então, do valor da geladeira que eu comprei à vista de 1.799, 44,47% é somente de imposto sobre aquele valor. Então, a gente tem aí também essa função da calculadora que a gente consegue estar verificando. Friso novamente, escreve, deixa anotado na apostila, que para utilizar o porcento T é somente quando eu vou trabalhar dois números monetários. Observem que são sempre dois números monetários. Por que eu friso isso? Porque vocês, ao lerem o exercício, vocês já vão conseguir... Opa, peraí, são dois valores monetários, real. Então, eu já sei que eu vou utilizar ou essa tecla ou a tecla do delta por cento ali. Posso estar utilizando essas duas teclas. Então, opa, mas espera aí, o que a gente quer saber? Eu quero saber quanto número corresponde dentro de um número grandão. Então beleza. Então é o porcento tesão. Então, porcento tesão, a gente sempre vai utilizar esse aqui. Porque eu quero saber quanto vale um número pequenininho em percentual em cima de um número grandão. Beleza? Anotem, fazem essas observações. Na hora de fazer a prova, na hora de fazer exercício, conseguir compreender melhor. Vamos para o próximo. Nayara, então o triângulo porcento ali é para valores menores, é isso? Vou explicar agora. Tá. Esse aí, por enquanto, eu só estava no porcento tesão. Agora a gente vai no triângulo porcento, que na verdade é o delta, tá? Esse símbolo aqui do triângulo, na matemática, a gente chama de delta. É delta porcentagem. Então, isso aqui quer dizer uma variação em percentual entre dois números. Então, ele dá o exemplo aqui. Carlos comprou um telefone celular por R$300 e revendeu por R$350. De quantos por cento foi o lucro de Carlos na operação? Vamos lá. A gente utiliza esse botão, né, de delta por cento quando nós queremos falar de lucro ou prejuízo. Já anota isso aí também, que já é uma sacada. Na hora de fazer lá os exercícios, eu já vou perceber. Opa, ele quer saber o lucro. Se ele quer saber lucro, então eu vou utilizar delta por cento. Eu não vou utilizar o porcento tesão. Eu vou utilizar delta por cento. Tá? Então, a gente já consegue observar só no enunciado qual é a tecla que a gente vai falar. Então, Josué, respondendo a tua pergunta, a diferença é que o delta por cento é para quando a gente quer achar lucro e prejuízo. Então, quando eu vendi eu comprei por um valor, vendi por outro, eu tenho lucro ou tenho prejuízo? Delta por cento. Então, anotem, deixem isso anotado, que na hora que vocês forem fazer os exercícios, já sabe, tá? Então, vamos lá, ele colocou lá que Carlos comprou um telefone celular por R$300. R$300 é o quê? O valor original. É o que corresponde a 100%. Lembra quando a gente fez isso lá na unidade 2? E revendeu por 350. Opa, eu comprei por 100.
e vendi eu comprei por 300 e vendi por 350. Eu sei que eu tive um lucro. Lucro de quantos? De R$ 50, certo? Beleza, já sei que em questão monetária eu tive um lucro de R$ 50. Agora, em questão percentual, quanto que vale esse 50%, esses R$ 50 em valor percentual? Então, se a gente fosse lá fazer na regra de 3, ele colocaria lá que 300 corresponde a 100%, porque 300 era a minha compra original. Lembra que eu trabalhei com vocês semana passada? Todo o valor original é 100%. Então, a gente pegou lá 300, que corresponde a 100%. E o meu lucro foi de quantos? R$ 50. Então, eu quero saber quantos por cento corresponde a esses 50. Coloquei 50, que corresponde a X. 300 multiplica o X, 50 que multiplica o 100. Então, a gente sabe que 50 multiplicado por 100 dá 5.000. E eu vou pegar esses 300 que está multiplicando, passar para o outro lado, então aqui, dividindo. 5.000 que divide por 300 é 16,67%. Vamos para a calculadora. FCLX. Qual é o meu valor original? Meu valor original é 300. O 300 sempre vai vir, o valor original sempre vem na frente do cálculo, na calculadora HP, tá? Então, o valor original vem sempre na frente. Anota isso daí. Na HP, no delta por cento, valor original sempre vem na frente. E depois é o meu valor de venda. Então, 300, enter. 350, que foi o valor que eu vendi. E aí eu venho nessa tecla do delta por cento e clico nela. E vai dar 16,67%, que foi o quê? O meu lucro ou o meu prejuízo? Meu lucro, porque eu comprei por 300, vendi por 350. Ou seja, eu já sei que eu tive R$ 50 de lucro, então foi 16,67% de lucro. Se eu trabalhar com 3 casas depois da vírgula, vai dar 16,667. Se eu trabalhar com 4 casas depois da vírgula, vai aumentar. Então, por isso que eu falei para vocês, tudo vai depender do número de casas que eu estiver trabalhando ali e vai dar um resultado. Professora do céu, e se porventura, sem querer, eu não coloquei lá na resposta discursiva com 4 casas depois da vírgula, vai ter algum problema? Não, não vai ter problema nenhum, tá? Mas, se lembrem-se, se puder sempre finalizar com 2 casas depois da vírgula, melhor. Seguimos. Exemplo 2. Um carro foi comprado por R$19.000 e após 2 anos foi vendido por R$17.200. Qual foi o valor do prejuízo? Então, na calculadora, o que a gente combinou? Que sempre coloca o valor original primeiro, o valor da compra inicial, 19.000. Enter. Por quanto que eu vendi? 17.200. Delta por cento. Menos 9,47. Ele já deu um menos aqui, ó. Se ele deu menos, já, ó, dica, é prejuízo.
Se apareceu o menos, é prejuízo. Por mais que se ele tivesse falado aqui, um carro foi comprado por R$19.000 e após 2 anos vendido por R$17.200. Se ele nem tivesse falado qual foi o resultado e diga se for prejuízo ou lucro, óbvio que a gente na questão matemática já vai saber, foi prejuízo. Ele comprou por 19, vendeu por 17, a gente já sabe que tem prejuízo. Então, se tiver essa pergunta, foi prejuízo ou foi lucro? Quando a gente trabalha com o delta por cento, se apareceu o menos, é prejuízo. Se apareceu sem nada, porque é um sinal positivo, ou seja, foi um lucro. Beleza? Exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar um exercício aqui. Não tem nenhum deu. Aqui. O exercício 3. O exercício 3, ele aqui. Carlos comprou uma motocicleta por 18.000 e revendeu por 17.300. Calcule a porcentagem de prejuízo nessa transação. Então, FCLX. Ele falou que comprou uma bicicleta por 18.000, valor original, e vendeu, enter, ela por 17.300. Delta por cento, meu prejuízo foi de 3,89%. Professora, na hora que eu for colocar a resposta em percentual, eu preciso colocar o menos? Não. Só vai colocar que foi um prejuízo de 3,89%, tá? E, por fim, a última tecla que aparece pra gente, que é a tecla de porcentagem, que é a tecla também que aparece na calculadora normal. Então, a gente utiliza ela, né, quando eu quero saber quanto é 14% de R$2.000. Então, eu já venho aqui, FCLX, 2.000, enter, 14%. Então, 14% de R$2.000 é R$280. Isso a gente utiliza muito na calculadora normal, né? Na calculadora normal, a gente tem já a tecla de porcentagem, aquela assim, né? Vou colocar aqui, vamos ver se vai dar o mesmo resultado. Aí a professora paga mal o mico e não dá o resultado que era para dar. Que a gente faz multiplicado, né? Né? Se eu não me engano. Aqui, essa. Deu certo. Às vezes a professora paga um mico, né? Então, na calculadora normal, o que a gente costuma fazer? 2.000 que multiplica 14 e depois eu clico na tecla percentagem para dar os 280. Na HP, na verdade, FCLX, eu coloco os 2.000, enter, 14%, 280. Beleza? A de porcentagem já é algo mais... É quando eu quero saber um percentual em relação a um valor. Ó, outra dica. Quando no enunciado tem um número percentual e um número monetário, é o sinal que eu vou utilizar essa técnica. Porque eu quero saber quantos por cento representa de um valor monetário. Professora, mas vamos lá. Eu quero falar que eu estou vendendo, eu tinha lá R$2.000 e tive um lucro de 14%. Como é que eu faço isso na HP?
Então, R$2.000, enter, 14%. Beleza, professora, mas você acabou de me falar que os R$180 que deu ali corresponde aos 14%, mas eu quero saber o valor total. Depois eu só venho aqui no botão do mais e ele automaticamente soma para a gente, tá? Então, se eu quero saber o valor final, né, dessa soma, não só o quanto, eu não quero saber o quanto corresponde, eu quero saber o valor final. Então, aí eu também consigo fazer dessa forma. Então, eu sei que eu só vou lá no mais e já vai dar. Ah, professora, mas eu vendi um objeto por R$2.000, porém eu tive um prejuízo de 14%. 2.014% menos. Aí eu sei que eu vendi isso por 1.720. Ou seja, eu peguei aqueles 14% e diminuí. Dá para fazer assim também, para vocês saberem que na própria calculadora, se eu quero saber se foi esse 14%, quanto ele pode influenciar a mais ou a menos naquele número. Ou se eu quero só simplesmente saber quanto que é 14% de R$2.000, só faço aquilo ali, aquela operação. Cara, eu não sabia que eu ia... Não digo perder, porque nunca é perder tempo, né? Mas eu não sabia que eu ia ficar tanto tempo assim explicando um tópico. Mas realmente, na sala de aula, a gente perde um pouquinho de tempo mesmo nesse tópico. Principalmente para poder ensinar, né, mexer na calculadora. Trabalhando com datas. Aqui também na calculadora HP, a gente consegue programar calendário. Então, a gente consegue saber, por exemplo, cheque predatado. Eu vou fazer um cheque hoje e vou predatar, só estou dando exemplo, né? E vou predatar para daqui 50 dias. Para não precisar pegar o calendário e ficar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 50, a gente consegue fazer isso na própria HP. A HP ela já vai dar a data certinho do meu cheque, por exemplo. Ela já dá, só que batendo ali, ponto, ela já dá o valor, né, a data certa. Então, primeiro, antes de mais nada, a gente precisa trabalhar o calendário, porque existe o calendário inglês e o calendário português. Por quê? O americano, ele coloca o mês na frente da data. Ele não fala assim que hoje é dia 11/3/2021. Ele coloca que é mês 3/11/2021. Então, ele inverte, né? O calendário americano geralmente é invertido. Então, por isso que a gente precisa, primeiro passo, né? Deixar a calculadora na configuração português, porque para a gente é melhor. Então, eu preciso, como é que a gente faz isso? Né? Ele coloca lá, aperto o G, D.MY, para colocar ela no valor no calendário brasileiro. Como que eu vou fazer isso? Vai lá na calculadora. Tá vendo que aqui, ó, como eu falei, agora a gente vai utilizar, se ele falou para clicar o G, é porque a gente vai utilizar alguma função aqui que seja do azul, né? Então, aqui, ó, se a gente for olhar aqui, ó, a tecla 4 e a tecla 5, embaixo tem o D.MY ou o M.DY. Ou seja, aqui a gente está falando de calendário. A tecla 4 é o calendário brasileiro, que a gente utiliza, que é dia, mês e ano. E a tecla 5 é o americano, que é mês, dia e ano.
Então, o que, que nós vamos utilizar? A tecla 4. Por quê? Nós vamos utilizar dia, mês e ano. Então, por isso que eu aperto o G e 4. Mas, na verdade, eu não estou usando a função 4. Eu estou usando a função d.my. E vocês vão ver que vai aparecer no visor do teclado, no visor da calculadora, a função marcada, porque nós estamos utilizando esta função. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando eu for trabalhar datas, eu tenho que sempre verificar se está d.my no visor. Aí ele já explica aqui pra gente, né? Dia, mês e anos. Para ativar o formato dia, mês e ano, pressione GDMY. Para introduzir a data, estando esse formato em vigor. Introduza os dígitos do dia, no máximo 2, né? Porque nossos calendários vão até 2 dígitos aí, né? 30, 31. Pressione o botão decimal, o botãozinho, né? O ponto. Introduza os 2 dígitos do mês, que aí são de 01 a 12, 01 para janeiro, 12 até dezembro. E introduz os 4 dígitos do ano, né? 1989, 2021, tudo isso são 4 dígitos. E aperto o Enter. 0 G Date. O G Date apresenta a data, mostra o dia da semana que caiu ou vai cair determinada data. Então, isso aqui é para a gente saber o dia da semana. Por exemplo, eu quero saber o dia da semana que eu nasci. Então, vamos lá. Então, a professora nasceu no dia 2/12/1989. Então, eu quero saber qual foi o dia da semana. Então, eu vou pegar lá 02. Ponto. Porque toda data tem que estar... O dia tem que estar separado por ponto. Apenas o dia. 12, porque eu nasci no ano... Ou nasci no mês de dezembro, mês 12. E o ano? 1989. Aperto Enter. 0. E agora eu vou apertar a função G. Date. Date está aqui no CHS, ó, tá aqui embaixo. Date. Então, o dia 2/12/1989 foi o 6º dia da semana, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, a professora nasceu no sábado. FCLX, zero a memória dela. Vamos lá, hoje é dia 11, ponto. Agora o mês do 3/2021. Eu quero saber que dia da semana é. Enter. 0 G CHS, porque eu vou utilizar a função date. Dia 11/3/2021 é o 4º dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta. Bateu? Bateu. Então, a gente utiliza essa função para saber o dia da semana. Poxa, qual vai ser o dia da semana que a professora vai fazer o aniversário dela esse ano? Que dia da semana vai cair? 02/12/2021. Enter. 0 G Date.
Então, o dia 2/12 de 2021 vai cair no quarto dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta. Ou seja, o aniversário da Prof. vai cair num dia que a gente vai ter aula. Então, vocês não podem esquecer que o aniversário da Prof vai ser um dia que a gente vai ter aula e vocês vão ter que fazer uma surpresa para a Prof, fazer uma apresentação bem linda, bem maravilhosa, né? Mandar flores para minha casa ou mandar flores lá no polo, uma cesta, bem assim. Eu sou, para quem sabe, o ano passado eu pedi presente de aniversário. Essa turma nem deu bola para mim no meu aniversário, mas tudo bem, tá anotado na minha agenda. Tá anotado na agenda. Só tô de olho. Tô brincando, vocês falaram. Me deram muitos parabéns, fizeram homenagens bem lindas. Até no Instagram vocês fizeram homenagem. Vai ser feriado, Emerson. Não tem prova no dia. Uhul. Beleza, então? Essa função aí para saber o dia da semana. Eu coloco data, o dia, ponto, mês e ano, enter, 0, porque eu não quero fazer a diferença de nada. Gdate. Então, o Gdate vai, né, essa função date, o número que aparece aqui é o dia da semana. Deixa eu ir além. Tá, vamos lá. Aqui, na mesma função, F, série X. Você está comprando hoje, eu te vendi uma bicicleta. E eu sou parceira tua e falei assim, ó, fica despreocupado, me paga daqui 97 dias. 97 dias. Me paga daqui 97 dias, beleza? Junta o teu dinheiro lá e daqui 97 dias você me procura e me paga. Que dia que eu tenho que achar a professora? Então vamos lá. Que dia que é hoje? Hoje é dia 11.03 de 2021. Enter. Para daqui quanto tempo eu falei que era para você me pagar? 97. Jogo lá o 97. G. Date. Então, você vai ter que me pagar no dia 16 do mês 6, junho de 2021, que vai cair numa quarta-feira. Então, essa teclinha, na verdade, serve para isso. Para a gente saber qual vai ser a data do pagamento. Ou não só do pagamento, né? Mas qual vai ser quando é que vai cair aquela data após tantos dias. Então, eu boto a data de hoje e falo assim, ele vai ter que me dar um cheque para daqui 120 dias. Então, eu vou lá e... Que dia que é hoje? 11. Ponto, porque o dia a gente separa. Mês, ano. Enter. 120, que é o que eu dei de prorrogação para ele. G, date. Então, qual vai ser a data que, né, eu prorroguei para conversar com ele daqui 120 dias? 9/7 de 2021, que vai cair no quinto dia da semana, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então vai cair numa sexta-feira. Ó, daqui 120 dias eu vou te cobrar o resultado, hein? É no dia 9/7 de 2021 que vai cair numa sexta-feira. Nossa, você tem um calendário na cabeça? Não, eu tenho uma HP. Então na HP a gente também consegue fazer essa situação. Deixa eu pegar aqui uma outra. Outra situação também que a gente pode fazer, que não só prorrogando, né? Ou também quando eu quero saber quanto foi para trás. Então,
eu vou lá, FCLX. Ah, hoje é dia 11/3/2021. Ô Sandro, eu não te cobrei uma situação lá na empresa há 22 dias atrás, que foi no dia tal, eu não lembro que dia da semana que era, mas eu te cobrei há 22 dias atrás. Espera aí que eu vou saber qual é o dia. Então, o que a gente pode fazer? Para dia anterior, a gente vai colocar a data de hoje e vai colocar lá. Eu queria saber quanto que era 25 dias atrás. Opa, peraí. Esquecendo de colocar o enter. 11.03/2021. Enter. Há 22 dias atrás. Professor, e agora? Bugou. Eu sei jogar para frente. Agora, voltar. Como é que eu faço? Lembra que lá no começo, quando a gente explicou a finalidade do botão CHS, que é o quê? O CHS é negativar o número. Então, eu preciso negativar, porque eu vou jogar lá para trás. Eu quero saber o que é para trás. Negativo. CHS. Negativei o número. G. Date. Então, de hoje, 22 dias atrás, era o dia 17/2/2021 e caiu numa quarta-feira. Caiu na quarta-feira e era 17/2/2021. Pode pegar o calendário e ver se vai bater ou não. Se não bater, aí a calculadora não tá rolando. Mas a gente consegue também jogar, né? Entender qual foi o número que era a data anterior. Lembrando, para a data anterior, eu tenho que utilizar o CHS. Não estou 35 dias, expliquei. E já expliquei também. Caiu certinho? Óbvio, o Sandro foi lá verificar se tinha caído. Viu? O calculador é super inteligente. Inteligentíssima. Vocês não subestimem. E aqui eu também já tinha falado, ele finaliza o tópico 4 falando dessas 3 teclas, né? Que eu já tinha comentado com vocês na aula passada, que são para quando a gente trabalha a capitalização composta, os juros compostos, né? Que a gente utiliza muito as teclas N, I, PV, PMT, FV. N, para a gente trabalhar tempo. I, para a gente trabalhar taxa. PV, para a gente trabalhar valor presente. PMT, para a gente trabalhar a questão de prestação ou pagamento periódico. FV, para trabalhar valor futuro. E ele também coloca essa função aqui, ó, laranja, int, para juros simples, né? Que aí é quando a gente pode estar utilizando no juros simples. E no juros composto, a gente precisa acionar essa tecla. A gente sempre aciona aí para trabalhar juros composto ou não. A gente vai acionando para trabalhar o juros simples ou os juros compostos. Bom, não vou ser malvada e já começar a falar sobre a unidade 2. Vamos deixar a unidade 2 para a semana que vem. Tá? Mas, aí assim, ó, eu dei uma atenção bem bacana para HP hoje, coisa que em sala de aula às vezes até não consigo tanto. Porque, querendo ou não, a gente já tá aí beirando já as 21 horas, já tem
Já comprou, nem comprou a calculadora e já tá com ódio dela. Ai, não fala isso. E já deu 1h45 já de aula aí. E eu sei que quando a gente fala de matemática, a cabeça ferve um pouquinho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, nem vou entrar no mérito da unidade 2 hoje, tá? Porém, semana que vem, se eu precisar, eu vou ficar até as 10 horas da noite. Já adianto, beleza? Já deixo muito claro. Vou dar esse alívio para vocês. Vou deixar para a gente falar de juros simples semana que vem. Então, a gente trabalhou bem a calculadora. Vocês entenderam, né? Espero que vocês tenham compreendido a calculadora. Eu tentei ser o mais detalhada possível. Mas é aquela situação. Agora é prática. Realizem todos os exercícios do tópico 1. Realizem até os exercícios anteriores na HP, que das porcentagens. Realiza na HP para ver se bate os resultados que vocês fizeram em regra de 3 também. Tá? Então, não vou entrar no mérito da unidade 2 hoje. Mas já adianto. Semana que vem, a gente começa a nossa aula às 19h10, 19h15 ali, tá? Unidade 2 e vou até o final. Se precisar ficar até as 10 horas, eu vou ficar até as 10 horas. Combinado? Entenderam? Espero que sim. Vou deixar vocês respirarem um pouquinho e aliviar um pouquinho a cabeça. Tá? Porque eu sei que, matematicamente falando, a gente fica com a cabeça meio cheia. E a gente vai ter 2 disciplinas de matemática esse semestre. Nós temos essa de matemática financeira e temos mais uma outra que é de métodos quantitativos, que é bem matemática. Bem matemática mesmo, que é estatística. Estatística pura, tá? Então, não vou assustá-los. Semana que vem, então, unidade 2, que é o nosso terceiro encontro. E na outra semana, no nosso quarto encontro, a gente faz unidade 1, a unidade 3, tá? Então, não tem como fazer revisão. Não tem como ter um dia lá de revisão. Eu tava na minha cabeça de fazer revisão. O que eu vou trabalhar com vocês, tá? O que geralmente mais cai em prova. Beleza? Então, vai ter funções da unidade 2 e da unidade 3 que eu não vou estar utilizando. Tá? Vai ter funções ali que vocês... Pô, professora, como é essa? Como é que eu... Para, lê a apostila, faz ali com a apostila ensina, faz etapa por etapa. Mas o que eu vou focar? Exercícios de provas. Exercícios que costumam cair em prova. Tá? Então, se porventura tá lá, principalmente nos juros compostos, vai ter algumas coisas que eu não vou falar. Mas, por quê? Eu vou focar no que mais cai em prova. Vou trazer exercícios de prova para a gente fazer, porque eu já apliquei essa disciplina várias vezes. Então, eu tenho várias provas, então eu vou trabalhar com vocês exercícios de prova, para vocês compreenderem como que cai o juros simples e o juros composto nas provas e a gente conseguir deixar isso de uma forma mais tranquila. Beleza, meus queridos? Então, uma boa noite para vocês. Durmam bem, pega assim a calculadora, assim, dorme com ela, fala assim, ai, você é maravilhosa, você é maravilhosa, você é maravilhosa. Que vai dar certo, não precisa criar um ódio dela, tá bom, Emerson? Não precisa. Boa noite. Beijo, então. Meus queridos, boa noite. E até semana que vem.